Você já se perguntou por que, já em tantos anos de indústria consolidada, os mangás ainda não são coloridos? Não é um absurdo? Cara, esses dias a gente estava navegando na internet e vimos uma discussão. Foi mal. É que navegando na internet, cara, foi muito rede mundial de computadores. E a gente viu meio que uma discussão a respeito de por que os mangás não são coloridos. E aí a gente trocando uma ideia, a gente falou, por que a gente não faz um vídeo a respeito disso? Tentar mostrar pra galera o nosso ponto de vista e pelo que a gente sabe do mercado, do porquê isso não ser uma realidade. Então acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é justamente como funciona a dinâmica do mercado editorial japonês, né? Porque se a gente para pra pensar, basicamente como funciona lá é que todos os mangás eles são lançados em revistas periódicas, sejam elas semanais, quinzenais, mensais, enfim, tem esses periódicos e os mangás eles vão sendo lançados lá em capítulos, seja semanal, quinzenal, como a gente foi falando. E aí, não é uma revista para um mangá. Então a gente tem umas revistas que são verdadeiros tijolos. Essa Shonen Jump, por exemplo, ela tem uma espessura, cara, é gigantesca. Calhamaço, velho. É um vai de meco quase. Quase, mas é bem robusto, assim. E são várias obras que são publicadas juntas. E aí a pessoa que acompanha, ela compra um único volume da Shonen Jump ou da Shonen Magazine. Tem vários, né? E aí para pra pensar num custo que teria uma editora publicar com todas essas páginas coloridas. E mais, cara. Porque aí também entra a questão de qualidade do papel. A impressão é sempre feita em papel jornal. Você não compra seu mangá lá semanal e vai exigir um offset, um off-white, como é que é o nome do outro lá? Sei lá, velho. Você não vai exigir um papel de luxo. E aí a ideia, cara, é deixar justamente o mais barato possível, porque é só você conseguir fazer o conteúdo chegar na mão do leitor. O editorial tem que cobrir o país inteiro. Tudo bem que é um país da dimensão do Japão, mas ainda assim a ideia é você espalhar o máximo em possível. todos os lugares. Pensar, não seria possível você vender aí milhões de volumes com um papel premium, gastando tinta colorida. E inclusive, essa edição ela é meio feita assim, só pro cara ler mesmo e descartar, pode-se dizer assim. Não é difícil você ver gente relatando que, por exemplo, no Japão, no metrô, tu vê várias edições da Shonen Jump, assim, largadas, abandonadas. O cara já leu, já deixou. Porque realmente é algo como se fosse descartável. Então, o custo dela tem que ser o menor possível para que o cara simplesmente tenha o conteúdo, ele veja aquele capítulo, lê aquele capítulo, e depois não é uma coisa assim que é feita com o intuito de ser colecionável. E aí as histórias, elas vão sendo, como a gente já sabe, condensadas, né? E a cada aí depende de cada história. Às vezes 10 capítulos, 12 capítulos vão sendo unificados e é lançado no formato tankobon ou em outros formatos que existem também. E aí a gente tem encadernado, bonitinho. Aí sim... Que é algo mais assim para o cara tem colecionar. Outras qualidades de papel e tudo mais, que podem pegar melhor tinta e tal, mas como primeiro vai para esse formato que a gente tá falando mais descartável, tem que ter um volume muito gigantesco de impressões, não faria sentido você ter algo colorido. E aí também tem um principal fator. Exatamente, a gente tá dizendo que as obras são semanais, muitas delas são semanais. Imagina o ritmo de produção dos caras. Frenético demais, não tem jeito, cara. E tradicionalmente no Japão as equipes são reduzidas, os estúdios são pequenos. É um mangaka e às vezes 2, 3 assistentes e é isso, eles têm que dar conta da obra. E é aquilo, e geralmente é coisa tão pequena que a galera se reúne meio que num cômodo pra poder desenvolver o trabalho e tudo mais. E cara, realmente não dá tempo de você dar um tratamento assim especial de fazer páginas coloridas e tudo mais. E você vê mais páginas coloridas, a não ser quando seja assim uma coisa, nossa, é pra comemorar o capítulo 500. Você tem, sei lá, uma página dupla colorida. Ou no primeiro volume, ou no primeiro volume. É só coisa especial mesmo. Tipo assim, eu ia até comentar aqui que nos compilados é mais comum você ver páginas coloridas, mas também só nas edições mais luxuosas. Exato. O Kazemban, por exemplo. Além disso, geralmente essas edições são feitas justamente quando o autor ele já está aposentado, ele não está mantendo uma obra semanalmente, uma frequência louca, frenética. O cara tem tempo de parar, ele vai, colore algumas coisas. E isso acontece. Mas não regularmente, não teria como. A não ser que você não tivesse mais um modelo semanal e você fosse esperar um mês para você ter um capítulo. Mas eu acho que o mercado, a forma que o mercado de mangás funciona também, não comportaria algo desse tipo, entendeu? Por exemplo, eu sou um autor novo, eu chego pra Jump e falo, pô Jump, eu quero fazer uma coisa muito legal e eu tenho certeza que vai ficar muito bom, mas eu preciso de um mês pra poder lançar um capítulo. A Jump fala, cara, sem tempo, irmão. Vai embora.
embora, que aí tem mais 50 na fila aí, querendo produzir em uma semana o que tu quer um mês pra fazer. Pois é, cara, e o mercado japonês é isso, é altamente competitivo. Você vê que as obras são canceladas semanalmente. Toda semana tem obra nova começando, tem obra nova terminando, é o tempo inteiro. Isso dentro de uma editora, só que tem a rivalidade entre editoras também. É um capitalismo selvagem mesmo. Cara, é como se fosse um Battle Royale, cara. E aí outra questão que eu queria levantar também é que, sabe, tem muito esse lado de ser tradicional já. E não só digo a questão tradicional como do mercado editorial, mas até para os próprios autores. Se você pensar, por exemplo, em mangá, a gente já tem que é papel e nanquim, cara. Só que, além disso, o mangá, ele é muito diferente do quadrinho americano, mas muito. Porque toda obra no mangá é uma obra autoral. Aquele autor ali que tá trabalhando, ele faz tudo basicamente, define tudo pelo menos. E aí, como tem essa visão de que o autor, ele tá envolvido em tudo, tudo é a obra, o olhar dele, se tiver coloração tem que ser por ele também, cara. Que é justamente o que eles fazem quando existe uma página colorida, vai pra capa e tal. A editora avisa com antecedência, tem que ter antecedência, obviamente. O cara vai, elabora e tal. Aí tu vê, cara, que tem toda uma preparação e uma antecedência assim pro cara fazer questão de uma página, uma capa. Imagina se ele fosse entregar 17 páginas, 19 páginas colorindo todas. Sendo que ele vai ter que, porra, numa semana, o cara fez a história, pensou na história, ele foi, desenhou, aí tem cenário, tem tudo, aí tem arte, finalização, aí tem retícula. Claro que ele tem assistente pra ajudar com tudo isso. Mas são detalhes, cara, assim, não são assim o... Porque a coloração, se você parar pra pensar, é até uma coisa assim muito complexa. Porque imagina, se eu tenho uma concepção do meu personagem, eu passo pra você colorir e você não consegue transmitir a cor daquilo ali, de como eu imaginei quando eu tava criando, tipo assim, às vezes tu pode criar até um conflito de ideias do que tá colorido ali pro que o cara realmente pensou. Porque existe muito dessa coisa da simbologia das cores também. Sim, sem dúvida. Assim, dependendo do tipo de cena que tu faz, se você coloca uma cor que não casa ali, por exemplo, eu tô falando de uma cena triste, mas eu tô colocando muitas cores quentes. Sim. Eu acho que você quebra um pouco do sentimento que o cara queria colocar ali. Agora, quando você tem uma parada assim mais neutra, você não consegue analisar esse ponto da cor, então é realmente algo neutro. Não à toa a gente tem, cara, carreiras que são só baseadas em colorir, que é justamente o colorista, por exemplo, de filmes e de séries. Primeiro ele faz color correction, depois color grading, que são os esquemas de coloração de vídeo. E tem também, por exemplo, em quadrinhos a gente tem um colorista. Sim. O cara é responsável pelas cores. E aí, não sei o quanto disso é uma decisão própria só desse profissional, ou se é passado pra ele, a gente quer assim, essa cena. A ideia é passar isso e isso. Porque basicamente, cara, o colorista, da forma que eu vejo, ele é pro quadrinho basicamente o que é o músico ali com a trilha sonora pra um filme, por exemplo. Sim. Entendeu? Porque aquela atmosfera que o cara vai te passar, naquela música ela vai moldando, vai permeando a atmosfera, o que você deveria sentir. Isso, cara... É o tom, ele dá a vida na parada. Bom, então acho que é isso, né? Acho que é o que a gente compartilhou, o que a gente sabe, o que a gente entende do mercado editorial japonês de mangás, né? E, cara, é aceitar e entender que o Japão é um dos países mais tradicionalistas que existe nessa questão de preservar o jeito que eles fazem as coisas. Então, assim... Exatamente. A gente acredita que não vai ter uma mudança em relação a isso. E o que a gente vai ter que absorver de colorido, e se você gosta muito de colorido, são as capas e as páginas especiais em edições especiais. Exatamente. Ou DC e Marvel tá aí também, né? Pra isso. Uma alternativa. Mas diz aí pra gente o que você acha disso, se você gostaria de ver aí um mangá completamente colorido, ou se você é tradicional também e acha que a forma que é produzida hoje atende e é assim que tem que ser. Deixa seu comentário aqui pra gente trocar uma ideia. Então foi isso por hoje. E de resto você já sabe. Se chegou até aqui, dá aquele like pra gente saber e também pra ajudar, que é muito importante. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal e clique no sininho. 2 vezes. Porque a gente já sabe que o YouTube é malandro. Pra você não perder nenhum conteúdo novo, receber a notificação aí, você fica feliz, a gente fica feliz e valeu!